já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento, a Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Testemunhas enganadas. Os motoristas dos ônibus foram as principais testemunhas e, no inquérito, consta que eles viram os tiros partirem do Opala do deputado petista. No dia 12 de julho, a TV Cultura de São Paulo entrevista um deles, Orlando de Souza, que nega que os tiros tenham vindo dos carros. No mesmo dia, os jornalistas e advogados das famílias dos mortos foram à casa de Orlando, mas não tinha ninguém lá. Eles foram então à casa do outro motorista, José Henrique Cafasso. Cafasso admitiu que não lera suas declarações depois de datilografadas pela polícia. Ele não mencionou o Opala e nem afirmou que os tiros vieram dele. Cafasso aceitou ir no dia seguinte à delegacia para ler seu depoimento, mas sua casa amanheceu fechada e ninguém sabia informar para onde ele e sua família tinham ido. Até hoje, não se tem notícia da perícia das armas dos policiais que poderiam ser os assassinos. Ninguém foi indiciado. Não há responsáveis. As famílias das vítimas estão esquecidas. Segundo o advogado Greenhalgh, isso é Leme, isso é Brasil. Orlando e Cibele foram enterrados em clima de emoção e revolta. As 5.000 pessoas presentes ao enterro decidiram pela continuação da greve e pela suspensão dos piquetes, e, em São Paulo, 57 entidades repudiaram a ação policial e exigiram que o governador Franco Montoro fosse responsabilizado. Habeas corpus ao contrário. Analisando o caso Leme, o advogado Belisário dos Santos Júnior estranhou que os usineiros tenham conseguido obter habeas corpus para garantir o direito dos empregados que não quisessem aderir ao movimento. O salvo-conduto assim obtido visou menos assegurar os direitos de quem quer trabalhar e mais justificar o acompanhamento por policiais armados. Houve, portanto, o desvio do uso do habeas corpus, pois o convencimento à participação em greve legal não é ato ilícito. Criado para proteger a liberdade, neste caso, o habeas corpus foi usado para dar suporte à violência. Por que a presença de uma polícia de choque com armas de fogo? Indagou Belisário. A polícia tem o dever de proteger a todos, intervindo nos pequenos conflitos que possam ocorrer. Mas, como regra, não deve carregar armas letais. A PM demonstrou não estar preparada para conviver com conflitos próprios de uma democracia. A ordem social é injusta, prosseguiu, mas é vigente. Os que se insurgirem contra ela representam um inimigo interno. Nessa ótica de segurança nacional, a incumbência das polícias é subtrair aos manifestantes o espaço físico de atuação. Daí a ocupação militar das praças, ruas, etc. A missão da polícia deixa de ser a de proteger o cidadão e passa a ser a de evitar a ofensa à ordem social. Aparentemente irracional, a violência sempre obedece a dois intuitos principais. O efeito imediato é de punição pela dor, pela humilhação dos que ousaram desafiar a ordem social. Mas há também o efeito mediato, residual, que visa atingir a todos de modo exemplar, pelo amedrontamento e pela quebra de ânimo dos manifestantes. A tática é a seguinte: quem apanhou não volta, e quem viu ou soube não vai querer sofrer o mesmo. O advogado apontou também a troca dos boletins de ocorrência por parte da polícia como sintoma de má-fé. No boletim 1206, disse ele, a ocorrência descrita se limitava aos estragos do ônibus. Este boletim foi escondido e trocado pelo 1207. Aí os mesmos fatos são descritos de forma mais grave, incluindo-se a história dos disparos partidos dos carros dos deputados. A adulteração da verdade foi criminosa e de fácil comprovação. Além disso, não consta que tenha sido feita perícia nas armas dos policiais que estavam lá.
e as mortes foram causadas pelos projéteis de calibre 38, usado pela PM de São Paulo. Finalmente, concluiu, pela incompetência, pela mentira, pelo dolo e na ocultação de provas, crimes e criminosos, pelos disparos que mataram Orlando e Cibele, deve ser condenada a Polícia Militar e, nos limites do voto, a Polícia Civil. Condenação. Jacques Távora Alfonsin, um dos juízes do tribunal, preferiu fazer uma tríplice condenação. Condeno, em primeiro lugar, a irracionalidade de se tentar resolver o problema social por meios policiais, cujo exemplo trágico são as mortes de Orlando e Cibele. Desde o tempo do Estado Novo, em que um ministro de Getúlio Vargas dizia: a questão social era um caso de polícia. Até hoje, o poder público não evoluiu muito. Trata greve e piquetes com cacetete e bala de espingarda. Condeno também toda a conceituação jurídica, política e econômica que se faz do solo desse país, pura e simples mercadoria. Nós não estaríamos aqui hoje, bem alimentados, se não fossem os trabalhadores que tiram do solo o nosso pão. Não é possível que um bem de primeira necessidade como a terra ainda permaneça aprisionada e exprimida nas mãos de tão poucos. Condeno também, a exemplo de outros colegas, a intervenção dos tribunais militares para o tratamento de fatos como os que foram instruídos aqui. O que ficou claro nestes julgamentos todos, de Nativo, Eloy, Josimo e os do Leme, afirmou José Carlos Castro, foi o império da inverdade a serviço da justiça brasileira. Herman Baeta preferiu refletir. Pessoas são assassinadas barbaramente e as outras sofrem lesões corporais e se tenta incriminar deputados e políticos simplesmente porque pertencem a uma agremiação contrária ao sistema dominante. E, finalmente, o presidente da CONTAG, José Francisco da Silva, concluiu dizendo: o que se avaliou aqui foi apenas uma amostra do que acontece no meio rural. Num país como o nosso, onde mais de 80% das terras são dominadas pelo latifúndio, a política econômica coloca de lado os interesses do trabalhador, que se transforma apenas em mão de obra barata. E quando os trabalhadores buscam se organizar, sofrem a violência com a cumplicidade do Estado. A responsabilidade é do governo federal, que não dá solução aos conflitos agrários. A nossa esperança é que este tribunal dê sua contribuição para que haja uma conscientização nacional sobre a gravidade da situação que os sindicatos rurais enfrentam, para que haja mais solidariedade. Um ano depois, quase um ano depois das mortes em Leme, o jornalista Ricardo Couto, do Jornal do Brasil, afirma que se alguém ainda alimenta esperanças de saber quem matou um boia-fria e uma empregada doméstica num conflito entre trabalhadores e a PM, pode ir desistindo. O chamado Caso Leme, analisa o jornalista, tornou-se um símbolo das intenções das autoridades da nova república ao investigarem crimes em que o Estado é suspeito. Horas após a tragédia, o governo federal e estadual de São Paulo apressaram-se em responsabilizar políticos do PT que se encontravam em Leme, mas agora não sabem nem informar onde se encontrava o inquérito. O delegado seccional de Piracicaba, Adolfo Magalhães Lopes, afirmou que as marcas encontradas num ônibus que transportava trabalhadores não eram de balas disparadas de um carro a serviço dos parlamentares do PT. O exame metalográfico provou que as marcas eram de pedras e não de balas, caindo por terra a versão de que o pessoal do PT tem atirado, diz o delegado. Contra o PT, tudo o que se apurou foi que os políticos saíram de São Paulo às 5 horas da manhã e se dirigiram ao Leme para organizar piquetes e assembleias. Como os tiros não vieram do céu, o delegado desenvolveu uma nova teoria, que deverá acabar prevalecendo. Os soldados foram agredidos por pedradas e reagiram dando tiros para o ar. Vai ver, alguns tiros ricochetearam no chão e atingiram as vítimas. Só falta agora, ironiza Ricardo, abrir um concurso físico para descobrir como isso é possível. Isto é, assim que o inquérito terminar seu périplo pelo interior e chegar finalmente à justiça. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.